Um exemplo muito claro do que significa a sabedoria, né, de Sócrates é quando ele diz que nós todos somos alunos. E no campo do alunado, né, a gente tem que ter essa compreensão de que vivemos um constante aprendizado. E aluno vem do grego e significa, né, a palavra aluno, ela tem uma reflexão para Sócrates, significa seres sem luz. Esse seres sem luz, por uma constante da história, foi determinado como algo contraditório e polêmico, porque eles acreditavam, como pode um ser sem luz ter alguma contribuição de saber? Mas, na verdade, quando Sócrates se direcionava a essa perspectiva, ele queria dizer que eram seres que estavam abertos ao conhecimento. Lembrando que eu falei anteriormente, que Sócrates disse que para aprender a gente precisa estar nulo, ou seja, aberto, ter a ciência de que nada sabe. A partir daí o conhecimento ele é atrativo, ele se faz pertinente. Vygotsky, por exemplo, que é um grande autor, né, em relação ao contexto histórico, ele vem a nos dizer sobre a psicologia e o valor cognitivo. Ele diz o seguinte, que uma criança, ela só aprende porque ela é uma folha em branco, né? O contexto da vida de uma criança até os 7, 8 anos de idade, ela está... Então, os afazeres em relação à mentalidade daquela criança, ela vai aprender com grande facilidade, porque além da abertura que ela tem, né, da criatividade, de tudo muito novo, ainda tem a relação da conduta dos saberes que ainda não estão apropriados. Então, o cognitivo, ele aparece a partir desse momento, né, do espanto, do aprender, do se relacionar, do estar disponível a outros conhecimentos. A partir daí a gente tem Platão, que passa, né, dissemina essa oralidade de Sócrates, porque não ficou nada escrito. Por certo, existem 3 livros na biblioteca da Universidade daqui de Feira, que esses 3 livros eu acredito e vejo como relíquias na história. Que um fala sobre toda a vivência de Sócrates na visão de Platão, claro, porque ele não deixou nada escrito. E por outro lado tem o de Platão, que é a relação do discípulo de Sócrates, e por terceira vez temos Aristóteles, que tem a relação com a matemática, a geometria, que já são outros saberes. Aristóteles, ele foi um grande filósofo entre 384 a 322, discípulo de Platão. Então há uma cadeia em relação a isso, né? Um ciclo. Ele afirmava que conhecer a realidade era preciso reformular um pensamento correto, que chegasse a conclusões coerentes e que com isso desenvolveria a lógica, a área da filosofia que trata das leis gerais do pensamento. Observe que enquanto Sócrates é dotado da oralidade, da formalização verbal, né, do fonema, temos Platão, que com ele vem a escrita, e a partir de Platão nós temos Aristóteles, que já pensa de uma forma mais coerente, mais exata. E aí é onde a área das exatas ela vem a ser disseminada. A filosofia aritmética e a astotética tornou-se a famoso estudo de botânica física, literatura e política. As obras de Aristóteles influenciavam o pensamento cristão e árabe, né? E suas teorias sobre a política, a literatura, até nos dias atuais é discutida. A gente tem aqui essa relação de Sócrates, né? Ele circulado de outras pessoas em praça pública, falando toda uma relação, né? Uma pintura, né? De Sócrates, que foi Jacques Lowe David, no Museu Metropolitano em Nova York, que tem essa obra. No momento que ele é acusado de desacreditar dos deuses, de desviar os jovens de Atenas, e ele é condenado à morte por envenenamento. Você vê aí um dos cedendo para ele um cálice do veneno, para que ele se apropriasse do veneno, porque se acreditava, as autoridades naquele momento em Atenas, acreditava que a forma do pensamento de Sócrates estava conduzindo os jovens atenienses a não pensar na mitologia, a não respeitar mais os deuses, quando na verdade Sócrates em momento nenhum fez nenhum tipo de articulação que determinasse isso, né? Mas em todo o contexto histórico, a gente vai ver que há esses fatores. Há aqueles que acreditem, que levem em consideração todo o conhecimento do saber, e há aqueles que vão de encontro. Temos também na Grécia a relação da descoberta da medicina, a história da medicina, a história e medicina.
O desenvolvimento do pensamento racional a partir do século IV a.C. também influenciou os gregos a narrarem acontecimentos que envolviam as polis gregas. A tentativa de construir uma narrativa de deuses, heróis, mitos, semideuses, o nascimento da história, né? A palavra grega que significa pesquisa e investigação. A palavra história vem do grego e significa pesquisa e investigação. A primeira obra histórica em que se tem notícia é de Herodoto, em 484 a 425 a.C., natural da cidade de Helicarto. Sua obra histórica narra acontecimentos da guerra entre os gregos e persas, que termina 5 anos antes do seu nascimento. Ou seja, o livro apresenta fatos que ele não testemunhou, mas investigou, reconstituiu. Para tanto, ele viajou para diversos lugares da Península Itálica, Egito, Império Persa, e registrou suas observações, depoimentos, diferentes povos que os conheceu. A primeira fase de Herodoto em seu livro, ele já anuncia um caráter racional de forma de pensar e descrever os acontecimentos. E aí tem aqui um parágrafo do livro de Herodoto que diz o seguinte, aqui. Os resultados das investigações são apresentados aqui para que a memória dos acontecimentos não se apague entre os homens com o passar do tempo, e para que efeitos maravilhosos e admiráveis dos helenos e dos bárbaros não deixem de ser lembrados, inclusive das razões pelas quais eles guerrearam. Toda a relação que Herodoto fazia, ele começa, dentro desse campo, a articular o que diz respeito à história nossa atual, né? A nossa história atual, ela é pesquisa e investigação. História não é estudar o passado. História é compreender o passado para tirar desse passado os acontecimentos que nos fazem presente, né? Compreender o nosso presente. Se a gente não volta, por exemplo, tirando um pouco da antiguidade e racionalizando ao nosso Brasil, se não entendermos o que aconteceu em 1822, a independência do Brasil em 7 de setembro, jamais entenderíamos, por exemplo, a dívida externa que hoje nos abrange, né? Então, são relações da antiguidade que nos remetem a um conteúdo atual. No campo científico desenvolvido pelos gregos antigos foi o conhecimento do corpo humano. Na verdade, a civilização egípcia já tinha um conhecimento através da mumificação. Mas os gregos antigos, eles tinham essa racionalidade do corpo e das doenças, pelas quais dariam origem à medicina, que era o estudo do corpo. Observem que a história, ela tem uma racionalidade muito ampla no que diz respeito ao campo da medicina. Se formos avaliar, a medicina é um setor de pesquisa e de investigação, e o que se dá o nome de história em grego. Então, a relação da origem da medicina, ela tem uma didática de pensadores que destacaram-se nessa área, como Hipócrates, né? Ele afirmava que as causas de diversas doenças eram naturais e acreditavam nos antigos curandeiros. Essa é a primeira versão, né? Hipócrates foi o primeiro a descrever o exemplo da epilepsia, que é uma doença até então considerada natural, como resultado de um mau funcionamento do cérebro humano. Ele estabeleceu um critério médico quase inteiramente racional e baseado na observação dos sintomas, que indicariam um diagnóstico e tratamento adequado. Observem, mais uma vez, que é uma relação de um estudo específico. Um questionamento, que é história, uma investigação, que é história, uma pesquisa, que é história, e um diagnóstico, que é história. Então, a medicina, ela é atrelada a uma história, a uma vivência, a um conteúdo, né? Então, Hipócrates, ele começou a visionar uma doença que é um mal até do nosso tempo, né? A epilepsia, ela é como se uma pessoa estivesse dando uma convulsão, e que seria como se fosse uma convulsão nos dias atuais. Existem medicamentos para tratativa, mas se trata, até os dias atuais, pelo campo da medicina, acredita-se que seja de forma natural, espontânea. Naquela época, através dos sintomas, ele começou a estudar formas e medicamentos que pudessem melhorar a condição de vida do indivíduo.